Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de volta. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso curso de botânica, né? A gente está vendo o reino vegetal. Na aula passada, a gente viu a respeito das criptógamas e a aula de hoje ela tem um tema um pouquinho mais longo, então eu vou tentar ir um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas na aula de hoje, a gente vai aprender a respeito das fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Quando eu uso esse termo aqui, ó, fanerógama, significa plantas com órgãos reprodutores aparentes. Os órgãos reprodutores estão visíveis. Você consegue identificar os órgãos reprodutores da planta a partir do momento que você olha para ela. Isso caracteriza uma fanerógama. Aí nós temos dois tipos. A gente vai aprender na aula de hoje a caracterizá-los, suas novidades evolutivas e seus ciclos de vida. Nós temos as gimnospermas e nós temos as angiospermas. Vamos então para o primeiro grupo que a gente vai estudar hoje. Gimnospermas. Galera, esse termozinho aqui, ó, gimnosperma, tem uma razão, beleza? Gimno significa nu e esperma significa semente. Então é uma semente nua. O que ele quer dizer com isso? Quando uma semente está nua, quando uma semente não está abrigada, geralmente uma semente fica dentro de quê? De uma estrutura que é o fruto. Só que essa semente ela não está abrigada no fruto, a semente aqui das gimnospermas. Eu vou ter uma semente nua. Então, uma coisa muito importante da gente saber desse grupo, que os principais representantes, inclusive, são os pinheiros e as araucárias, né? É que essas plantas apresentam como novidade evolutiva a semente. Só que a semente surge antes do surgimento do fruto. É bom lembrar disso. Ainda é uma semente nua. Uma semente sem o envoltório aqui dela, ó, que seria o fruto. Beleza? Então, olha só. Se a gente vai estudar agora uma planta que produz semente, no nosso ciclo de vida, no estudo do ciclo de vida, a gente vai ter que ser capaz de dizer também como que essa semente surge. E as duas coisinhas que eu tenho dentro aqui da semente, que a gente vai adentrar e explicar tudo direitinho, beleza? Então olha só. Quais são as novidades evolutivas do grupo das gimnospermas? As novidades evolutivas são, em gimnosperma, semente, o estróbilo, e isso aqui também, ó, super importante, o tubo polínico. Vamos destrinchar um por um. Galera, a semente é uma estrutura que surgiu ao longo do processo evolutivo das plantas, que possibilitou aos filhos da planta, né, o embrião das plantas, poderem esperar o momento mais oportuno para nascer, porque eles estão revestidos, estão guardados dentro dessa capinha aqui, que é a semente. Só que esse embrião aqui, ó, é 2N, porque é um gametófito ou esporófito. Isso aqui é um esporófito. E aqui dentro da semente, junto com o embrião, eu tenho um tecido nutritivo chamado de endosperma, que no caso de gimnospermas é N. E a gente vai ver por que ele é N, por que ele é haploide e como que ele surge. Para que o endosperma serve? O endosperma serve para nutrir esse embrião aqui, ó. Esse embrião que está dentro da semente, quando a semente é enterrada no solo, ele não tem como crescer a partir de luz, porque a luz não vai entrar no interior da semente, se a semente estiver enterrada no solo. Então, de que essa plantinha aqui, de que esse embrião vai se nutrir até ele conseguir crescer e vencer a barreira do solo e então ter luz à disposição para fazer sua própria fotossíntese. O embrião vai se nutrir a partir dessa reserva nutritiva que fica dentro da semente aqui, ó, o endosperma. Essa reserva nutritiva é muito importante para as plantas e a gente acaba usando ela na nossa alimentação também. Por exemplo, quando você come castanha do Pará, a castanha do Pará é nutritiva por quê? Porque eu tenho bastante endosperma naquela castanha. Sabe quando você cozinha um feijão e pega o feijão e amassa assim, sai uma massinha branca de dentro do feijão cozido, né? O que é aquela massinha branca ali? Endosperma. Quando você pega milho e bota na panela e esse milho estoura virando pipoca, o branco lá da pipoca que você está comendo é o quê? Endosperma. Beleza? Esse tecido de nutrição que a planta deixa dentro da semente pro filho dela aqui, ó, pro embrião dela.
Outra novidade de gimnospermas, que é o que caracteriza ela como uma fanerógama, são esses órgãos reprodutores aparentes aqui, ó, chamados de estróbilos, tá? Ou pinhas, né? Eu tenho um estróbilo masculino, que ele é mais fininho e comprido, e o feminino, que é gordinho assim, ó. Beleza? Então, quais são os órgãos reprodutores aparentes no caso dos pinheiros e das araucárias, no caso das gimnospermas? Os estróbilos aqui, ó. O masculino e o feminino, beleza? Outra estrutura que surge, outra novidade evolutiva aqui, é o tubo polínico. Galera, esse aqui cai muito em prova. Tem que tomar muito cuidado. Tubo polínico surge em gimnosperma. O tubo polínico, ele vai trazer uma vantagem muito grande para essas plantas a partir de agora, que é a famosa independência da água. Independência da água para a reprodução. Agora, a partir dessas plantas aqui, elas não precisam mais da água para a reprodução. No caso de briófito e pteridófito, eu preciso de água para que o anterozoide nade até a oosfera. Aqui não vou mais depender da água para a reprodução. Pelo amor de Deus, não vão achar que essas plantas não precisam de água. Elas não precisam de água para reproduzir. E o que isso vai dar a essas plantas? Uma capacidade de dominação do ambiente terrestre muito maior do que uma briófita e do que uma pteridófita. Só que não chega nem aos pés do que as angiospermas são capazes de fazer. Por isso que a gente vê mais no nosso dia a dia só angiosperma. Beleza? Vamos agora ver aqui em imagens para a gente ter noção melhor, né? Olha aqui. Aqui eu tenho os dois principais exemplos. Um pinheiro e um araucária, que é mais comum aqui no Brasil, né? No sul do Brasil, araucária. Aqui são os estróbilos. No caso aqui dessa imagem, são dois estróbilos masculinos, ou seja, são estróbilos que produzem grãos de pólen, a gente vai ver no ciclo de vida. E quando, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja um estróbilo feminino. Quando o estróbilo masculino libera o grão de pólen e ele fecunda o óvulo presente aqui no estróbilo feminino, aí esse estróbilo se transforma nessa estrutura aqui, ó, cheia de sementes, que são chamadas de pinha, beleza? Popularmente, né, as pessoas chamam essa semente aqui de pinha e essa estrutura aqui, que é o estróbilo, de pinhão, beleza? Só que o estróbilo é a estrutura reprodutiva, é como se fosse uma flor primitiva, só que o estróbilo não tem a capacidade de atrair insetos, não tem a capacidade de atrair pássaros, então ele não tem a capacidade de fazer o que as flores vão fazer, né, lá em angiosperma, que é atrair um agente polinizador que vem daqui para cá. Não tem essa capacidade. Então essa polinização do estróbilo masculino para o feminino vai se dar pelo vento. Mas a gente vai ver tudo isso em detalhes, beleza? Então lembra, ó, isso aqui é uma semente. Isso aqui não é um fruto, é a semente solta, beleza? Não tem um fruto dispersor. E essa semente, gente, ela é alada, ó. A gente vai ver, ela tem umas asinhas aqui. Tanto o grão de pólen quanto a semente de gimnosperma são alados, beleza? Tcharam! Vamos então para o ciclo de vida. Olha só, esse ciclo de vida, esses dois ciclos de vida, é melhor você aprender primeiro o processo que acontece na porção feminina, o processo que acontece na porção masculina. Depois a gente realiza a fecundação e aprende da onde que vem a semente, da onde que vem o endosperma e da onde que vem o embrião. Você tem que ser capaz de explicar a origem dessas três estruturas aí no final: a semente, o endosperma e o embrião. Lembrando que a gente tem que ver nesse ciclo também aquele ciclo haplodiplobiôntico das plantas, que sempre se repete. Esporófitos, 2N, produzindo esporos N, que originam gametófitos N, que por meio de mitose produzem gametas N, que se juntam e formam um novo esporófito 2N. Beleza? Então, sabendo disso, lembrando lá da nossa aula anterior, que o único grupo de planta que tem como fase duradoura o gametófito serem as briófitas, essa planta todinha aqui, ó, o pinheiro inteiro, da pontinha da raiz até a última folha, é um gametófito ou ele é um esporófito? Essa planta inteira aqui
como só quem tem como fase dominante o gametófito são as briófitas, essa planta inteira aqui é 2N, essa planta inteira é um esporófito. Se essa planta inteira é um esporófito, para você ver o tanto que uma fase, uma geração é muito diferente da outra. Enquanto o esporófito é o pinheiro inteiro, o gametófito vai ser só uma estruturazinha que fica dentro do estróbilo feminino aqui, ó. Beleza? Só isso. Para você ver a diferença. Isso cai em prova. A fase gametofítica nas plantas, ela foi diminuindo ao longo do processo evolutivo. Então o gametófito ficou uma estrutura bem pequenininha, beleza? Já o esporófito é a planta inteira aqui, ó. Então se essa planta inteira é um esporófito, a função dela é produzir esporos. E onde que ela vai produzir? Como a gente está falando da porção feminina, essa aqui é a porção feminina, esse estróbilozinho mais gordinho, mais achatado, dando um zoom, ó, dei um zoom aqui, vim aqui para esse estróbilo, vou dar mais um zoom, e é como se eu for olhasse uma microfolhinha aqui. Eu tenho essa estruturazinha, que é chamada de óvulo. Essa estruturazinha aqui, ó, chamada de óvulo. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque a biologia poderia ter escolhido outro nome para isso aqui, mas não escolheu. Escolheu mesmo o nome do gameta dos animais, né? Escolheu o nome de óvulo. Só que óvulo, quando a gente fala óvulo em botânica, não tem nada a ver com o conceito de gameta que a gente trata quando a gente está falando de reprodução animal, reprodução humana. Beleza? Óvulo nada mais é do que essa estrutura aqui que reveste essa célula 2N, que não me engano o nome dela é megasporócito, beleza? É uma estrutura que reveste a célula 2N que vai originar os esporos, beleza? Isso aqui é o óvulo. Então olha só, dentro do óvulo, que é essa estrutura que reveste essa célula 2N, eu vou realizar a esporulação. Esporulação eu faço por mitose ou meiose? Produzir esporos é sempre por meiose. Então olha só, essa célula 2N do esporófito faz meiose e produz os esporos. Então isso aqui, ó, são esporos. Só que o que eu quero que você observe? Lá em briófita e pteridófita, quando a gente produzia os esporos eram lançados no meio externo ou eles ficavam retidos dentro do corpo da planta depois que são produzidos? Eles são lançados ao meio externo. Aqui nesse caso não, eles ficam retidos dentro do corpo da planta, beleza? Da parte feminina da planta, guardados nessa estrutura aqui que eu chamo de óvulo, beleza? A gente chama de endosporia, né? A gente vai deixar os esporos dentro da estrutura reprodutiva da planta mãe. Então, esporulei, 2N, meiose, criei 4 esporos. Toda meiose gera 4 células. E mas o que vai acontecer aqui, ó? Dessas 4 células, 3 vão degenerar. Vai ficar apenas uma. Eu tenho um processo de degeneração, 3 vão degenerar, vai ficar apenas uma, e essa célula que ficou é N, é um esporo. Esse esporo N vai crescer. Todo esporo que cresce origina um gametófito ou um esporófito? Um gametófito. Nesse caso, o gametófito feminino. Olha o tamanhozinho do gametófito feminino aqui. Então, enquanto o esporófito é a planta inteira, o gametófito está dentro de uma folha de um estróbilo da planta inteira. Beleza? Uma folha modificada aqui, ó, de um estróbilo da planta inteira. Então, dentro do óvulo, eu vou ter, a partir do surgimento dessa célula N, o surgimento do gametófito. Função do gametófito é produzir o gameta. Só que se esse gametófito é N, o gameta que ele vai produzir é N também, vai rolar o que aqui? Como é que a planta produz gametas? Por mitose ou meiose? Por mitose, beleza? Então, eu origino a osfera. No final, eu vou ter o que aqui? Óvulo revestindo tudo, gametófito dentro, gametófito feminino dentro do óvulo e a osfera aqui na pontinha. Essa foi a parte feminina, beleza? Guarda isso aí. Então, na planta feminina, eu fiz isso. Ou em um estróbilo, né? Elas podem ter sexos separados ou uma planta pode ter os dois tipos de estróbilo. Então, fiz a parte feminina. Tá pronta. Vamos fazer a parte masculina aqui agora. Em uma planta com estróbilos masculinos,
eu vou ter esses estróbilos mais longos, né, e finos, que vão estar realizando a produção de esporos masculinos, já que essa planta é um esporófito. Essa produção de esporos acontece por meio de meiose, sempre, ó, os esporos N aqui. Na verdade, esse esporo aqui, ele já vai ser lançado para fora da planta, no caso dos esporos que provém dos estróbilos masculinos, né? E esse esporo nada mais é do que o quê? O famoso grão de pólen. Pólen nada mais é do que esporo de planta, beleza? No caso de gimnosperma, isso é muito importante, porque isso cai. Os grãos de pólen dela são alados. Tem essas asinhas aqui, porque não tem um inseto que leve o grão de pólen do estróbilo masculino pro feminino. Ele tem que ir sozinho. Então ele vai voando, planando, né? Que não é batendo asa. Planando. Então esse grão de pólen aqui, ó, nada mais é do que um esporo. A parte masculina é bem mais fácil, tá, gente? Aí eu vou ter aqui duas células. A de cima, célula generativa, e essa aqui de baixo, a célula do tubo. A célula generativa vai sofrer uma mitose e vai originar duas células espermáticas que vão andar por dentro da estrutura do tubo polínico, que vem a partir do crescimento da célula do tubo. Quando o grão de pólen está assim e ele cresce, desenvolve o tubo polínico, isso aqui é o gametófito masculino. Tem que tomar muito cuidado com isso. O que é o gametófito masculino no caso de uma gimnosperma? Em angiosperma também vai rolar isso. É o grão de pólen germinado. É o grão de pólen com o tubo polínico. E por dentro desse tubo polínico vão andar dois gametas masculinos. Duas células espermáticas. Beleza? Veja que o gameta masculino mudou de nome. Agora ele é chamado de célula espermática. Não é mais chamado de anterozoide. E qual é a grande diferença entre um anterozoide e uma célula espermática? Olha aqui, ó. A ausência dos flagelos. Mas, professor, por que será que agora eu não tenho mais flagelo nesse gameta masculino aqui? Porque eu tenho o surgimento do famoso tubo polínico. Esse gameta masculino aqui, ó, perdeu a necessidade de nadar. Ele não vai ter mais a necessidade de nadar até a osfera, porque o tubo polínico já vai fazer essa entrega, beleza? Daí que vem a independência da água para a reprodução. Isso é muito importante. Não vamos mais chamar de anterozoide, vamos chamar de célula espermática, beleza? Pronto, fiz a parte feminina, fiz a parte masculina e agora a gente vai fazer a fecundação. Vai ver finalmente a fecundação acontecer. Então eu tenho aqui uma planta masculina e uma planta feminina. A masculina libera nos ar grãos de pólen alados, que podem vir para cá, para cá, para cá, todas as regiões, mas pode vir até uma planta feminina. Veja que essa estratégia de reprodução pelo vento, ela é muito mais trabalhosa, dificultosa, do que quem tem o luxo de atrair um inseto que leva o grão de pólen daqui diretamente para cá. Por isso que o surgimento da flor no nosso próximo grupo de plantas é uma sacada muito grande, porque você direciona a entrega do grão de pólen. Aqui não, o grão de pólen é alado e ele vem pelo vento, pode dar certo ou pode dar errado. Se tudo der certo, eu vou ter um encontro daquela estrutura feminina lá, né, com o tubo polínico. Quando ele chega, o grão de pólen, ele germina, e o tubo polínico aqui com as duas células espermáticas, beleza? Qual o nome dessa estruturazinha aqui, ó, em volta de tudo? É o óvulo. Esse aqui em azul, gametófito feminino, que é N, beleza? O que vai acontecer aqui agora? Agora eu vou fazer a semente. Uma célula, dentro de uma semente eu tenho o quê? O embrião e o endosperma. E a gente vai ter que saber explicar da onde que vem tanto o embrião quanto o endosperma. Vamos lá ver como é que isso vai acontecer então. Olha aqui. Então,
não tá vindo duas células espermáticas, já vou dizer para vocês que em caso de gimnosperma a gente não vai usar as duas que estão vindo, tá? É como se fosse um processo vestigial. Pronto, olha só que legal. A gente sabe de órgãos vestigiais, agora também um processo vestigial. A gente vai entender por quê. Então, olha só. Uma célula espermática se junta com a osfera, célula espermática com a osfera, N com N, N da célula espermática mais N da osfera, vai surgir um tecido 2N. Esse tecido 2N nada mais é do que o embrião aqui. Beleza? Então o embrião veio do encontro da célula espermática com a osfera. Por que eu não preciso de água? Porque o tubo polínico faz essa entrega aqui, ó. Certinho. Beleza? Quem que vai se fechar e virar a semente? Quem se fecha aqui, ó, em volta desse processo todo e vira a semente, prendendo o embrião dentro dela, é o óvulo. Então, sementes vêm do óvulo. Beleza? E adivinha quem é que vai virar comida aqui, né? Tecido de nutrição. Quem vai virar comida? Quem vai virar o endosperma? Endosperma, na verdade, significa dentro da semente, né? Quem vai virar o endosperma aqui é quem tá dando mole aqui dentro. É o gametófito feminino. Então, o embrião cresce se nutrindo do gametófito feminino. Por isso que o endosperma de gimnosperma é N, é haploide, porque ele é o próprio gametófito feminino. E aí você pensa, nossa, professor, que sacanagem, ele está se alimentando do gametófito feminino. Eu falo, sim, e isso não é novidade pra gente, isso já aconteceu nos nossos estudos anteriormente, lembra? Em embriófito isso acontecia, o esporófito se nutria do gametófito feminino, em pteridófita também acontecia, mas só que não pode se dizer que é do gametófito feminino, porque o gametófito de pteridófito é bissexuado, mas eu tenho a nutrição do esporófito a partir do gametófito também, e aqui também, endosperma, na verdade nada mais é do que o gametófito feminino, beleza? Dica, façam o próprio desenho de vocês, na folhinha de vocês, escrevam em texto também, tá? Para vocês terem capacidade de entender isso aqui tranquilinho e terem os 4 ciclos reprodutivos de plantas com cada um dos seus peguinhas no caderno de vocês, nos flashcards de vocês, da forma com que vocês conseguirem se organizar melhor. O importante é, nesse momento que a gente está estudando isso, né? É diferenciar os grupos vegetais, saber das suas principais características e saber descrever os seus 4 ciclos de vida. Beleza? Vamos lá! Vamos agora para o mais complexo de todos. Mas nada é tão complexo assim, né, gente? Angiospermas, o último grupo de plantas, o que mais domina o ambiente terrestre, o que tem a maior complexidade e, consequentemente, é o grupo vegetal que a gente vai se dedicar a estudar a anatomia vegetal e a fisiologia vegetal, beleza? Angiosperma, angios Anjo significa abrigo ou abrigado. E esperma, lembra? Significa semente. Agora essa semente, que antes era uma gimnosperma, era uma semente que estava nua, é uma semente que tem um abrigo. É uma angiosperma. Então, sementes ficam... Quando uma semente está abrigada, eu digo que ela está, na verdade, abrigada em uma estrutura chamada de fruto. Principais novidades evolutivas de angiosperma são novidades evolutivas aqui cabulosas, né? Muito tops. A flor, que atrai o agente polinizador, que faz com que o grão de pólen vá caminhando, né? Sendo levado por um inseto, por um pássaro, por um morcego, de uma flor diretamente para outra. Então não tem aquela dependência do vento, aquela questão do acaso que gimnosperma sofre, que aí perde muito grão de pólen, né, pelo vento aqui. O angiosperma não, é uma coisa mais guiada, tá? Então a flor atrai o agente polinizador e o fruto dispersa a semente. É o fruto que leva a semente para longe da filha-mãe. A principal função de um fruto é levar a semente para longe da planta mãe, beleza? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui uma planta, ó, e essa planta tem um filho aqui, ó. Tcharam, um filho.
Se esse filho dessa planta nascer bem aqui embaixo dela, você tá vendo que ela vai concorrer com a própria mãe, e a mãe é 1000 vezes maior que ela, tem uma raiz 1000 vezes maior, vai sombrear a própria filha, vai competir com a própria filha, já que plantas não se movem. Então, qual a estratégia das plantas? Mandar os seus próprios filhos para o mais longe possível delas. E qual foi a estratégia que as plantas conseguiram de mandar os seus filhos o mais longe possível dela? Através do surgimento do fruto. Então, função do fruto é dispersar a semente. Não confunda esse conceito de fruto com o conceito de fruta que a gente tem. Entendeu? Por exemplo, tomate não é uma fruta, mas é um fruto. Tá? Esse conceito de fruta, que é tipo, é de comer, a gente já vai destruir daqui a pouco. Beleza? Fruto não obrigatoriamente o fruto é uma estrutura que serve para que algum animal coma. O fruto é uma estrutura que surge a partir do ovário da flor e serve para levar o embrião da planta, o filho da planta, a semente da planta, o mais longe possível dela. Seja isso feito através da ingesta por um animal ou por meio de outras estratégias. Tá bom? Vamos ver primeiro uma flor esquematizada. Aqui eu tenho uma flor completa, uma florzinha padrão, uma florzinha típica que cai em vestibular, que ela é completinha. Eu tenho aqui um conjunto de pétalas, que a gente tem as partes estéreis e as partes reprodutivas da flor. Primeiro vamos falar das partes estéreis. Eu tenho um conjunto de pétalas aqui, que é chamado de corola. E o conjunto aqui embaixo de sépalas, beleza? Que é chamado de cálice. O que costuma cair no vestibular? Ele costuma te pegar no seguinte: quem atrai o agente polinizador? O cálice ou a corola? Quem vai atrair o agente polinizador é a corola, porque é ela que é formada pelas pétalas, que tem cheiro, que tem cor e atrai o agente polinizador. Beleza? Muitos insetos se reproduzem dentro de plantas, inclusive, devido ao abrigo, devido à quantidade de néctar que tem ali dentro, a cor, etc. Até os seres humanos acham flores bonitas, não é isso? Quantas pessoas não pintam flores, não usam camisas floridas? A flor é uma coisa que encanta até a gente, né? Imagine os insetos, que para eles são gigantes, né? Tem inseto que, se você for comparar o tamanho do inseto com o tamanho da flor, é como se você estivesse vendo uma estrutura do tamanho do Estádio Nacional, toda colorida, pulsante, para você ficar lá dentro a troco de nada. Pro inseto, ele tá ali dentro só usufruindo, mas a planta tá tipo, isso aí. Se suja de grão de pólen e leva lá para outra flor. Vai curtir, né? Leve meu grão de pólen para que eu consiga reproduzir. Então, partes estéreis são sépala e corola. Partes férteis são o androceu, que é a porção masculina. Consequentemente, é onde eu vou produzir o grão de pólen. Grão de pólen é a estrutura do androceu, beleza? Grão de pólen é uma estrutura masculina, pronto. Leva isso para sua mente. Além de você botar na sua mente que grão de pólen é um esporo, grão de pólen é uma estrutura masculina. E o gineceu é uma estrutura feminina. E é lá que eu vou ter os óvulos. Um óvulo, então vários óvulos. E também eu vou ter o ovário, que é uma coisa que a gente vai ver a diferença. Então, olha só. Isso aqui, vou riscar. Isso aqui é o androceu. Tenho 6, né? Anteras aqui, né? Tem aqui o androceu. E aqui nessa partezinha aqui, ó, eu tenho um gineceu. Nessa parte de baixo, onde se dilata essa estrutura do gineceu aqui, ó, essa dilatação da estrutura do gineceu é chamado de ovário, a dilatação. E aqui eu tenho os óvulos. A gente vai ver a diferença de ovário para óvulo, beleza? O que cada um origina, porque cai muito em prova. E a gente não pode confundir. Só para fixar mais com vocês, eu trouxe essa imagem aqui, ó, que eu acho legal da gente ver, pra gente desconstruir um pouco esse conceito de fruto que a gente traz. Fala fruto, você pensa em uma laranja. Tudo bem, tá certo, tá ótimo. Inclusive, nossa, ainda peguei uma imagem aqui, né, que não tem a semente da laranja. Não, vamos botar a semente aqui nessa laranja. Coitada dessa planta, fez essa semente, fez essa laranja aqui pra nada. Não, ela tem que botar a semente dela pra você levar a semente pra longe.
Tudo que um pé de laranja quer que você chupe a laranja e sai cuspindo as sementes da laranja no seu caminho aí. Já tá mais que pagando o trabalho dela, tá? Então eu tenho aqui um conceito clássicozinho de fruto, que é tipo uma laranja, que é comestível, que dispersa através de um animal que come a laranja. Mas, por exemplo, uma vagem de feijão. O feijão que está dentro aqui da vagem são sementes. Então, essa estruturazinha aqui, a vagem, não sei se quem já teve aí a oportunidade de debulhar feijão, né? Que é abrir essa vagenzinha. Essa vagenzinha aqui é o fruto. Aí você pergunta, professor, mas como que essa estruturazinha da vagem vai jogar, vai mandar essa semente aqui para longe da planta mãe? Depois vocês pesquisam sobre autocoria em plantas. É muito legal. Joga autocoria no Google que vocês vão ver. Quando essa vagem está madura, ela cria uma tensão dentro dela e ela estoura. Pá! No que ela estoura, várias sementes são lançadas no meio externo, a uma distânciazinha até considerável. Sem depender de nenhum animal, ela vai lá e estoura, beleza? Ou seja, é uma estrutura que está levando a semente para longe? Veio do ovário? Veio. Então isso é um fruto, beleza? Para com essa ideia de que fruta, laranja, goiaba. Não, beleza? É uma estrutura que se desenvolve a partir do ovário e serve para mandar as sementes para longe da planta mãe. Por exemplo, dente de leão. Olha como é o fruto de um dente de leão. Essa estruturazinha aqui que está voando. Isso é o fruto dele. Você come isso aqui? Não come. Você conseguiria pegar isso aqui, olhar e dizer, isso é um fruto? Agora eu espero que sim. Isso é um fruto. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ah, consigo aproximar. Ó, aqui eu tenho um dente de leão. E aqui eu tenho, ó, as sementes dessa planta. Ou seja, essa estrutura veio do ovário e tá levando aqui na pontinha de cada um deles, ó, a semente para longe. Não tá levando a semente para longe? É um fruto, beleza? Outra coisa também, um fruto mais não muito comum, é o carrapicho. Sabe quando você passa na grama, em matinho assim, e gruda um monte de coisa no seu tênis, na sua calça, no cadastro do seu tênis? Essa estruturazinha que grudou no calçado do seu tênis é para quê? Para você levar ela para longe, para você dar uns 10 passos, perceber e tirar e jogar fora. Pronto. Não levou a semente para longe da planta mãe, veio do ovário, veio. Então isso aqui é um fruto, beleza? Dito isso, vamos para os ciclos de vida. Esse é o ciclo de vida mais complexo de todos. Esse é o mais difícil, esse é o último. Mas vocês viram que não é nada de outro mundo, né? Coisa bem tranquila, não é nada assim, ai meu Deus do céu. É bem tranquilo tudo. A gente vai usar a mesma estratégia. Primeiro a gente vai aprender o que acontece na parte feminina da flor, no gineceu, e também na parte masculina, no androceu. Depois a gente vai juntar as duas coisas no processo de fecundação. Só que agora o nosso desafio é um pouquinho maior. A gente tem que explicar da onde que vai vir a semente, ou o embrião, o endosperma, a semente, que é o que envolve os dois, e aquilo que envolve a semente agora, que é a estrutura de dispersão da semente, que é o fruto, beleza? Olha só, no gineceu eu tenho, não sei se vocês lembram, essa estruturazinha dilatada aqui embaixo chamada de ovário. É o ovário que vai crescer quando a fecundação ocorrer e vai originar o fruto. E o óvulo, assim como o gimnosperma, vai fechar e vai originar a semente. Então, galera, muito cuidado. Não confundam quem origina o fruto e quem origina a semente, porque o vestibular adora pegar aluno nisso aí, o candidato nisso. Quem origina o fruto é o ovário e quem origina a semente é o óvulo. Lembrando que óvulo, o nosso conceito de óvulo aqui em botânica é totalmente diferente, né? Mas como a gente já está vindo lá de Gímeno, fica fácil. Tem essa estrutura aqui que envolve essa célula 2N, porque também o pé de goiaba lá todo é um esporófito, então eu vou produzir esporos. Então, dentro do óvulo eu tenho essa célula 2N que vai realizar esporos sem jogar esses esporos fora, beleza? Endoesporia. Se eu vou produzir esporos, eu tenho que fazer meiose. Gero 4 células N, igualzinho o Gímeno. Só que dessas 4 células N, adivinha o que vai acontecer aqui de novo? 3 vão degenerar, fica apenas uma. Essa única célula que fica vai ser N ou 2N essa célula aqui? Vai ser N.
ela vai... Aí lá vem, agora que são elas. Ela vai sofrer 3 mitoses. No que ela sofre 3 mitoses, eu vou originar essa mesma célula aqui, ó. Ela vai sofrer 3 mitoses e vai originar quantas células aqui, ó? Bota mais aqui que eu tô com medo de não tá vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu formo 8 células dentro dessa estrutura que é o óvulo. Depois que eu formei essas 8 células dentro dessa estrutura que era o óvulo, né? Ele muda de nome, só isso. A gente vai chamar de saco embrionário. Beleza? O saco embrionário, que é o óvulo com essas 8 células aqui dentro, é o famoso gameta feminino. Quais são essas células? Eu tenho 2 células chamadas de sinerges, as 3 lá na ponta, né, da ponta oposta, são chamadas de antípodas, e as no meio são chamadas de núcleos polares. Olha aqui a osfera. Quem é o gameta aqui? A osfera. Essas células não vieram de mitose dessa célula aqui, N, então todas essas células aqui vão ser N ou 2N. Todas essas células vão ser N. Todas elas. N. Pronto. Essa estrutura aqui é o famoso saco embrionário. Vamos deixar o saco embrionário aí quietinho com as suas 8 células aí dentro. Vamos parar de se preocupar com ele. Vamos ver aqui agora a parte masculina, que também é bem tranquila pra gente, que a gente já viu lá em gimnosperma e é bem similar. Eu vou ter aqui na antera a produção de grãos de pólen por meio de meiose, porque é um processo de esporulação, e o grão de pólen vai ter a mesmíssima lógica lá de gimnosperma. Dando o zoom, eu tenho uma célula chamada de célula generativa e uma outra célula chamada de célula do tubo. Quando esse grão de pólen, observe que agora esse grão de pólen não é mais alado, ele não tem mais necessidade de voar, porque eu já tenho um inseto que vai de uma flor para outra. Não é isso? Não tem mais necessidade de voar. Quando ele chega lá na parte feminina da outra planta, ele vai germinar. Quando um esporo germina, ele origina o quê? Um gametófito. E o gametófito nada mais é, no caso da parte masculina, do que o grão de pólen com o seu tubo polínico desenvolvido. Só que eu vou ter uma mitose, ó, o tubo polínico ele vem da onde? Do desenvolvimento da célula do tubo. A célula do tubo cresce. Já a célula generativa sofre uma mitose, então eu vou ter 2 células espermáticas. Lembra que lá em gimnosperma eu também tinha 2 células espermáticas, mas eu não usava? Eu só usava uma delas. Aqui eu também vou ter 2 células espermáticas sem flagelos, porque não tem necessidade devido à presença do tubo polínico. Não é mais novidade a independência da água para a reprodução. Muito cuidado, independência da água para a reprodução surgiu em outro grupo, surgiu em gimnospermas. E eu não tenho mais necessidade dessas células serem flageladas, beleza? Vamos ver o que acontece então, vamos ver o processo de fecundação. Coisa muito importante, só aqui em angiospermas é o único grupo onde eu vou ter isso aqui, galera. Isso sempre o vestibular gosta, vira e mexe ele gosta de falar isso, né? De trabalhar isso. Só essas plantas apresentam um processo chamado de dupla fecundação. No processo de reprodução das angiospermas, o processo fecundativo vai ocorrer 2 vezes. A gente vai ver como que isso vai acontecer, tá? Olha só. Tenho aqui uma flor com seu gineceu aqui, seu ovário e os seus óvulos, e ela está sendo fecundada. Um grão de pólen chegou e o tubo polínico já se desenvolveu. Dando um zoom, o que está acontecendo aqui então? Eu tenho um saco embrionário, lembra? Eu tenho um saco embrionário que está sendo visitado por um tubo polínico com 2 células espermáticas. Lembra que aqui eu tenho sinerge, núcleos polares e antípodas? Para nossa sorte, tanto as antípodas quanto as sinerges simplesmente degeneram. Adoramos, né? Degenerou, ai que bom, que eu não vou ter que saber o que vai acontecer com elas somem. Só que o que vai acontecer com as outras, ó? A partir do encontro da osfera com a primeira célula espermática, então, ó, osfera mais célula espermática, a osfera é N e a célula espermática é o quê? N também, não é? Eu não estou fazendo esporófito? Então, do encontro da osfera com a primeira célula espermática, forma-se o embrião. O embrião ele vem daqui, ó. A osfera com célula espermática vem o embrião.
Eita, agora que são elas, gente. Tem que tomar muito cuidado aqui agora. A segunda célula espermática, ela vai se encontrar com os 2 núcleos polares que estão aqui dentro. Então, vai ser uma célula espermática fecundando. Ó, porque isso aqui já foi uma fecundação, não foi? Para gerar o embrião. A segunda fecundação vai ser o quê? Uma célula espermática com duas células. Eu vou até escrever, acho melhor escrever assim, ó. Uma célula espermática com 2 núcleos polares. Segundo processo de fecundação. Então, o primeiro processo de fecundação origina o embrião. E o segundo processo de fecundação, porque tem dupla fecundação, origina o endosperma, que tá aqui dentro, ó. Eita! Esse endosperma, gente, é muito importante isso aqui, porque isso aqui cai em prova demais. Esse segundo endosperma aqui vai ser 3N, porque é uma célula espermática com 2 núcleos polares. Esse endosperma é 3N. Então, o endosperma é triploide. Beleza? Então, enquanto lá em gimnosperma o endosperma era N, aqui o endosperma vai ser 3N. Beleza? Em angiospermas o endosperma é 3N, gimnosperma é N. Mais importante que decorar você saber por que um é N e por que o outro é 3N. Beleza? Só que agora eu tenho que originar essa semente que está aqui em volta. Essa semente vem do óvulo que se fecha, ou do saco embrionário que se fecha. Se o vestibular botar o saco embrionário que fecha, óvulo que fecha, vai estar certo as duas possibilidades, beleza? Então o óvulo vem, a semente vem do óvulo que se fecha, e o fruto, aqui no caso eu fiz a maçãzinha, o fruto que envolve essa semente toda aqui é o que? Vem a partir do desenvolvimento, aqui eu tenho o óvulo, dessa paredezinha aqui, ó. Vamos voltar lá na flor do ovário. Então, isso aqui nada mais é do que o ovário desenvolvido. E a semente é o óvulo fechado. Prontinho. Beleza? Dica que eu dou para vocês: passem os 2 ciclos que a gente aprendeu hoje, tudo pro caderno de vocês, façam com a letra de vocês, estudem, façam o próprio resuminho de vocês, façam tanto em desenho quanto em texto, para que a gente garanta que o aprendizagem seja completo. Beleza? Pronto, temos os 4 grupos diferenciados e os 4 ciclos de vida descritos. A gente se vê então na nossa próxima aula. Bons estudos, tudo de bom para vocês. Até a próxima.